Olá, nobres alunos. Prazer imenso estar de volta convosco, podendo falar um pouco mais sobre geografia, uma coisa da qual nós gostamos muito de falar. Eu gosto particularmente de falar muito de geografia. Espero que vocês gostem também, espero que vocês compreendam, aprendam, compartilhem e vivenciem os conhecimentos que é o nosso desejo sempre trazer aqui. A aula de hoje, o nosso conteúdo básico é falar um pouco sobre a América e a África, bem pouco. Nossa proposta primordial é falar mais dos organismos, das organizações internacionais, que é matéria suas aí. Já já começamos a falar sobre globalização, mundialização, industrialização como um todo. Então, vale a pena que a gente fique atento a esses detalhes. Normalmente, é possível começar esse assunto também falando sobre todas essas palavras que vocês estão vendo aí, que inclusive na, na apostila suas aí, fizemos questão de colocar todas essas palavras e questões sobre isso para que vocês deixem isso muito bem sedimentado na cabeça suas. Primeiro, povo, que é a reunião de pessoas, e que normalmente esse povo associado à sua cultura, ao fazer seus hábitos, seus costumes, em um determinado território, ou seja, em um determinado espaço de terra, que este povo pode dizer que é seu, que seja seu. Juntando esses três elementos, o povo, junto com a sua cultura, junto com o território, forma a nação. Uma nação é aquela que tem as pessoas coesas juntas e que essas pessoas, com a sua expressão de convívio e de hábito num território, vai apresentar uma identidade nacional. Elas apresentam características muito semelhantes, exatamente iguais praticamente em todo o território. Quando essa nação ela consegue se organizar e fazer suas próprias leis, ela consegue estabelecer a maneira de organizar o seu território e organizar e se organizar como sociedade, a nação juntamente passa a ter um governo, e o governo, juntamente com a nação, forma o chamado Estado-nação, ou um país, ou um Estado soberano. O Estado soberano é aquele em que o povo tem o seu território reconhecido pelos seus vizinhos, e uma vez reconhecido pelos seus vizinhos, esse território ele passa a ser gerido, organizado pela nação e suas próprias leis. E isso é respeitado não só pelos vizinhos, mas pela comunidade internacional. Assim, a gente encerra essa parte inicial, inclusive dizendo que é importante que vocês estudem, inclusive, na medida do possível, alguns detalhes sobre características históricas e geográficas que aconteceram no mundo meados do século XIX, quase não sai, até aí meados do século XX. Esse período de 100 anos, de 1850 até 1950, ele é importante para que entendamos as características e o funcionamento do mundo, especialmente nesse período que a gente tem vivido, que os nossos avós, especialmente nossos avós e bisavós, podem falar e têm podido falar bem desse período de 1950 para cá. Mas deixa eu aproveitar e falar um pouquinho do continente americano. Quem ele é? É um continente que ele é dado como o segundo maior em extensão, com 42,2 milhões de quilômetros quadrados. Tem uma densidade populacional relativamente baixa, pouco mais de 22 habitantes por quilômetro quadrado, formado por 35 países, sendo deles 34 pertencentes à OEA. A população absoluta varia, né, de autor para autor, mas em torno de 1 bilhão de habitantes, né, entre 935 milhões e 1,3 bilhão. Também é conhecido, o continente americano também é conhecido pela expressão Novo Mundo, do período das expansões marítimo-comerciais. São países que compartilham um passado colonial muito parecido, à exceção de dois deles, e esses dois seriam Estados Unidos e Canadá, que têm o seu passado colonial como sendo de uma colônia de povoamento. A América Latina vai ter um passado colonial muito semelhante, né, a grande maioria dos países, que é uma colônia, que seriam colônias de exploração. Tem terras em todas as faixas climáticas, então é possível dizer que tem uma grande variedade biológica, uma grande variedade de vegetações, de climas, de relevos também.
A América como um todo é um continente que apresenta aí uma extensão norte-sul muito grande. Ela pega praticamente, né, de polo a polo. Não chega a ser no polo, de um polo ao outro, não, mas fica muito próximo disso. Pode ser considerado também, para a sua regionalização, o critério geográfico, que a divide em 3 porções, Norte, Central e América do Sul, e o critério do tipo de colonização, né, que seria o histórico, que é dividi-la em duas classes, América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, e América Latina, a partir do México ao sul. Apresenta áreas ecúmenas, ou seja, que podem ser e normalmente são ocupadas pelos seres humanos e que estabelecem atividades econômicas ali, e anecúmenas, aquelas que têm uma maior dificuldade de ocupação do ser humano e, portanto, a implantação de alguma atividade econômica. O maior PIB é o dos Estados Unidos da América, e o menor aí, se não me falha a memória, do Haiti. Aqui, nesse ranking de 20 países, o Haiti é o último. Então, o Haiti acaba sendo aquele país que tem uma depauperização maior por questões sociais, por questões econômicas, por questões políticas e por questões físicas também, porque é um país que vem sendo atingido sistematicamente por abalos sísmicos, o que piora ainda mais a situação do país. Pode-se dizer que essas duas imagens, as que vão se apresentar aí, seriam mapas? Olha só, olha aí. Você vai falar assim, claro que é, né? Ó, mapa 1, mapa 2, verdade. Olhando para isso aí, tem. Então, tem título. Primeiro fator. Segundo, tem uma rosa dos ventos, ou apenas orientação. Sim. Tem escala, que é essa reguinha aqui embaixo, nos dois, também tem. Tem legenda, que é aquele retângulo que traz o significado de cada cor que tem aqui dentro. Tem. Tem marcação aqui ou da latitude ou da longitude? Indiretamente tem. Portanto, isso aqui é mapa? É mapa, tanto um quanto o outro. O mapa 1, a separação da América de acordo com o critério geográfico, norte, central e sul, e o mapa 2, de acordo com o critério de colonização, América anglo-saxônica, de rosa, e de verde, América Latina. Faltou dizer também, por que é mapa? Porque tem uma fonte de onde foi trabalhado, quem foi que fez, com os dados que utilizou. O continente africano, ele é o terceiro maior extensão, com 30,4 milhões de quilômetros quadrados. Seu território é marcado pela política imperialista. Por isso aqui, tá vendo? Esse é um outro ponto que eu costumo falar que seja importante. Por que eu pedi a vocês, eu posso pedir a vocês para estudar esse século aí, né? Esses 100 anos, entre 1850 e 1950? Porque esse aqui também foi um evento, um fenômeno que marcou diretamente a história e a geografia do mundo inteiro. Obviamente, da África ainda mais, porque a política imperialista depauperizou ainda mais a África e já vinha sendo marcada por conflitos internos entre tribos. Territórios divididos. Os territórios hoje dos países foram divididos sem respeitar as diferenças entre os diversos povos e as diversas tribos que forma e formou a população africana. Apresenta vazios demográficos, são áreas que praticamente tem ninguém ou quase ninguém morando, mas apresentará, por outro lado, áreas muito densas, que falaremos já já. Também apresenta duas formas de regionalização, duas propostas. A primeira, que vai considerar os aspectos históricos e culturais, vai dividir, portanto, em África do Norte e África subsaariana, e o segundo, estabelecido pela ONU, observando aí elementos das direções setentrional norte, ocidental oeste, central, oriental leste, meridional sul. Essas são as 5 regiões para a regionalização 2 proposta pela ONU. Como eu disse, existem aglomerações urbanas bem razoáveis, que é o caso da cidade de Lagos, Cairo, Kinshasa, são exemplos de áreas muito densas, em que a densidade demográfica pode chegar aos 400 e poucos habitantes por quadrado, o que é muito alto. Isso quer dizer que a população relativa é elevada nessas áreas de referência. O total da população
da África, do continente africano, é de 1,3 bilhão de habitantes, e a densidade demográfica é 30 habitantes por quilômetro quadrado. É maior do que no caso da nossa referência América. Apresenta uma urbanização bastante intensa, mas mesmo assim a população é majoritariamente rural, como você pode perceber. É uma urbanização mais recente, da década de 1960 para cá, e a religião que impera no continente africano é o islamismo, com 40%, e em segunda colocação vem os cristãos. Estava ótimo, aí só foi sentar e começou a bocejar. Analfabetismo, infelizmente, muito alto, como vocês viram lá naquela tabela que nós trouxemos também, nós colocamos no início. O analfabetismo, ele acompanha ou é acompanhado pela pobreza e miséria. Se um é grande, o outro é grande. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o analfabetismo, maior a pobreza. Quanto maior a pobreza, maior o analfabetismo. Tem essas questões diretamente relacionadas aí. Eu brinquei de novo também, se é um mapa infográfico, aqui já é diferente, embora tenha nome, tenha legenda, mas não tem escala, não tem orientação. Então, isso aqui já é para nós um infográfico. Mas traz para nós a regionalização da África, medida pelo critério estabelecido pela ONU. Veja você, de laranja setentrional norte, aqui de amarelo ocidental, verde central, vermelho oriental, e aqui. Eu sempre fico na dúvida das cores. Eu vou chamar de lilás, ou roxo, lilás, África Meridional, que é a parte sul. A imagenzinha que você vê que ao lado é o indicativo da separação da África lá no final do século XIX pela política imperialista. O professor de história vai falar disso melhor, o Tiago. Mas, de todo modo, você já sabe que o imperialismo ele enriqueceu as nações europeias e algumas americanas também, e empobreceu demais as nações africanas, porque basicamente a África foi recortada em pedaços e se transformaram em colônias. Então tem esse ranço da história ainda imperando na África. Falar das chamados organismos internacionais, eu aciono aqui a palavra multilateral, o conceito de multilateral. Toda vez que se fala de multilateral, está se falando de algo que é em benefício de mais de uma pessoa. Para ficar mais claro, é mais de duas. Para uma, unilateral; para duas, que é o benefício de duas pessoas, bilateral; para mais do que duas, multilateral. Então, quando se fala de organismos internacionais multilaterais, quer dizer que são organismos que eles agem para buscar o benefício do maior número possível de participantes. No caso, aqui que é a nossa referência, países. O exemplo é a ONU, juntamente com todo o seu conjunto de órgãos. A ONU é que vai destacar aí. Lembre-se que a ONU surge ao final da Segunda Guerra Mundial, mas como resultados da Segunda Guerra Mundial, de novo, olha por que eu peço para que vocês fiquem atentos com a primeira parte aí, do século XX, desde 1850 até 1950. Segunda Guerra Mundial foi dentro da primeira da primeira metade do século XX, 1939, 1945. Ao final dela, Estados Unidos saem fortalecidos, a União Soviética sai fortalecida, obviamente a Alemanha, quem foi que puxou o conflito, sai enfraquecida e sai fragmentada. Estados Unidos e União Soviética saem degladiando na bipolaridade, formando a chamada Guerra Fria, e como símbolo máximo da Guerra Fria, a construção do Muro de Berlim. Isso é importante porque lá em 1989 haverão alguns fatos que serão marcados tanto pelo fim da Guerra Fria quanto pela derrubada do Muro de Berlim. Por isso que vale a pena você ficar atento com esses episódios na sua cabeça também. A formação de blocos econômicos também está relacionada a essa primeira metade do século XX, que é a SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ela surgiu para diminuir a animosidade entre as nações europeias e acabou virando um bloco econômico em proporções aí continentais. Surgiu a ONU, o Banco Mundial, o FMI e outras instituições. É um exemplo de instituição vinculada ao pensamento da ONU, mas sem perder de vista também a questão de fazer o comércio fluir,
aparece o GATT e lá na década de 90, 1990, será substituído pela OMC, com um pouco mais de poder. A comercialização de muitas tecnologias de guerra também acontece ao final da Segunda Guerra, tanto é que os civis terão acesso a muita coisa que foi desenvolvida durante o período de guerra e depois virou produto comum. O mundo também verá a Revolução Chinesa e a Revolução na América Central, tanto em Cuba, no caso aqui, tanto na China, China continental e Taiwan, mas também vai ver aí o caso que aconteceu em Cuba, na América Central, pertinho dos Estados Unidos. A manutenção do estado de guerra, também chamado de Guerra Fria, e a formação de alianças militares e econômicas ao final da Segunda Guerra Mundial. Não posso deixar de comentar a partilha da África, também chamada de imperialismo ou Conferência de Berlim, promovida pela Alemanha recém-unificada. Vamos lembrar aqui que a partilha da África é um produto muito claro, advindo de uma forma de organização política da Alemanha e de alguns dos seus parceiros também. As referências do nosso trabalho, eu encerro essa aula por aqui. Claro que qualquer coisa a gente volta a conversar, tá bom? Forte abraço e até